Muito bem, senhoras e senhores, de volta mais uma vez, 11h36, Fernanda Palhares. Que entrevista gostosa, não foi? Olha, foi uma delícia, Marivaldo Alves e Alan Levando, Grupo Cabras, delicioso, amei. São pessoas do bem, né, Fê? São pessoas do bem, eu conheço o pessoal, conheço a história. Eu conheço quando é do bem. Eu também conheço, viu, Leandro Gaia? E a gente ficou hoje, nós nos tornamos um pouco mais cultos, né? Você viu, hoje foi o negócio um hoje, banho, né? Foi um banho, Eu preciso Homero. estudar, viu, Fê? Homero e Vou pra cá. Ulisses, nossa, a Odisseia. www.radioconectados.com.br vai começar o Voz na Lata. Manda a perguntinha pra cá, é muito simples, não é? Só mandar, entra no Whats lá e manda pra gente aqui. É 5511-94-580-2334. Luana Curti já está aqui com o seu microfone aberto, esperando a sua pergunta. Então vamos já? Agora, Leandro Gaia. Oi, Luana! Bom dia, Luana! Tudo bem? Hello! Tudo ótimo, vocês também? Demorou, né? 2 semanas, uma semana. Gente, eu senti muita falta. Foi um feriado vazio. Não foi. Quinta-feira sem tribo, não é quinta-feira? Não é quinta-feira, é verdade. Mas eu tive mais tempo pra me preparar. É isso aí, que é o tema de hoje. Isso, eu vi a sua chamadinha ontem. Como se preparar para uma palestra, Luana? Exatamente. Como se preparar. Hoje a gente vai falar como se preparar para uma apresentação. Legal. Emocionalmente ou a voz? As duas coisas eu não consigo separar. Não tem como separar, né, Luana? Não tem como separar, porque a voz reflete a nossa emoção, reflete quem somos. Então, uma das coisas que eu tenho para dizer é o seguinte: entre o seu desejo de estar numa apresentação e o momento da apresentação, você deve apertar a tecla SAT. Que tecla Que é é essa? a tecla Como SAT. assim? Então, é o seguinte, SAT é S de sabedoria. Então, primeira coisa, eu preciso saber o que eu quero fazer, saber qual é o meu público que vai estar lá, saber do tema que eu vou tratar ou da música que eu vou cantar, por exemplo. Tá. De autoconhecimento. Opa! Eu preciso saber o que faz bem pra mim, o que não faz, como eu me sinto descansada. O que eu posso fazer, por exemplo, na noite anterior desse momento da apresentação, que não vai me prejudicar na apresentação. Eu só sei isso com autoconhecimento. Claro que estamos aqui para ajudá-los, né? Então, te conto o que pode te fazer bem, o que não necessariamente te faz bem, mas a gente precisa se conhecer. Por exemplo, não está escrito em lugar nenhum que goiaba faz mal para voz, mas eu tenho muito refluxo com goiaba. É mesmo. Então, goiaba é uma coisa que eu não consumo. Você quando não pode. Eu não. De repente eu posso, porque De eu repente. não tenho refluxo. Exatamente. Eu sei que é bom dormir 8 horas, né? Mas se eu durmo 8 horas, eu acordo com uma olheira enorme. Eu preciso dormir um pouquinho menos. Isso é autoconhecimento. Se eu quero estar bonita no dia, sem aparecendo olheira. na foto bonita. Exatamente, eu durmo um pouquinho menos. E o último, que é o nosso T, por isso tecla SAT, é treino. Treinar, né? Treinar, galera. Treinar. Então, depois de me conhecer, eu preciso saber o melhor treinamento pra mim e eu preciso treinar. É muito interessante, a gente busca naturalidade nas apresentações, né? Mas a gente só adquire naturalidade no treino. Então, eu já conheci, desculpa, Fê, só pra completar, eu já conheci pessoas que falam assim, eu prefiro não estudar, não fazer antes, estudar o tema, lógico, mas não ficar ali repetindo várias vezes, porque quando começo me dá um branco, eu prefiro ir no improviso total. É um pouco de autoconhecimento também, né? Exatamente. A pessoa tem que se conhecer, se eu sou melhor assim, vai assim. Perfeito. E aí, assim, às vezes, as pessoas têm a facilidade de uma vez treinou, foi. Às vezes não. Se você precisa de 50 vezes treinar, treine as 50 vezes. E aí entra o autoconhecimento. Lógico. Por exemplo, a gente tem espetáculo de improviso. Então, como eu posso falar pra pessoa que trabalha com improviso, com humor, que ela tem que treinar? Ela tem que treinar o improviso Treinar também. o improviso. Exatamente. Então, existe treino de improviso. Treino de improviso. Na verdade é isso. O que nós fazemos aqui é um treino de improviso. Porque todo dia. É verdade. Porque o improvisar não é falar besteira, né? Você tem que saber o que vai falar. Não adianta falar qualquer coisa, não é? Isso a gente aprendeu, né, Fê, lá no Senac. Opa, Se não isso sabe o nós que falar, aprendemos. não abre a boca. Não abre a boca, não abre o microfone. É isso aí. Tem uma estrutura, né? Ainda assim que seja improviso. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre dou esse exemplo quando eu dou palestra, dicas de oratória e tal, que é o seguinte. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu fui pega de surpresa, né? Foram me fazer uma entrevista e me perguntaram, fui muito pega de surpresa.
Olha, vou te contar uma coisa, Leandro. Eu, como fonoaudióloga, atriz, nunca me pediram uma receita de fubá no ar. Saca? Então, na verdade, ninguém te pega de surpresa. Porque não vão perguntar para um radialista como troca o pneu. Sim. Não perguntam coisas fora do nosso universo. É que, na verdade, eu acho que emocionalmente você não está preparado para aquele momento. Exato. E isso é que faz com que você fale, eu fui pega de surpresa. Por isso que ter a sabedoria é essencial. Então, se eu sei aquilo sobre o meu assunto, e olha só que fácil, eu só preciso saber sobre o meu assunto. Eu não tenho que saber como faz um bolo de fubá, porque vocês não vão me perguntar isso. Não perguntem, tá? Porque ela não vai saber, tá? Ela Eu não vai sei. saber. Mas, se vocês me perguntarem sobre voz, sobre água gelada, sobre pigarro, tem que estar na ponta da língua. E é Luana, sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que faz bolo de fubá? Não, brincadeira. Como é que faz? Quando acontece, Luana, por exemplo, dá um branco na pessoa. Aquele branco. Já aconteceu comigo. Fê, já aconteceu isso com você? não Homérico, aconteceu? né? Homérico. Homérico. O que é isso? É totalmente emocional, né? Não? É totalmente emocional. Se for sobre o seu tema e você tiver o branco, É um branco, ó. é emocional. E aí, por isso que é legal apertar a tecla SAT. Por quê? Você tá seguro daquele momento. Por que eu falo o seguinte? Quando você tá com desejo de ter aquele momento, nós aqui temos o desejo de quinta-feira estarmos aqui, estarmos vivendo esse momento, né? Na hora do momento, o ideal é a gente se alimentar daquele desejo que a gente teve. Então, agora, nesse momento, eu tô feliz porque um dia eu desejei estar aqui, certo? Quando a gente tem um branco, normalmente a gente tá num esquema de nervosismo muito grande. E a gente tá querendo fugir daquele momento. O branco muitas vezes é a fuga. É a fuga, é o medo. O que é medo? O que é o branco? É você não querer estar lá. Né? É o sentimento de fuga. Então eu apago, como se eu não tivesse aqui. E certo? aí você automaticamente esquece o seu script, esquece o que você ia falar. Agora tem uma outra coisa que é muito comum também, Lu, que já aconteceu comigo, principalmente quando você vai fazer uma coisa que você não está acostumada. Por exemplo, aqui eu tô acostumada, tô sentada aqui, tô super à vontade, eu faço o meu programa do YouTube também, o Saúde e Bem-Estar, tô sentada, tô sossegada e tal. Aí eu vou fazer uma apresentação, um workshop, e a minha voz começa a falhar. Legal. Né? E aí eu já percebi isso. Você tem aquela sensação de que a voz vai sumir, né? Porque ela vai afinando e você percebe aquilo e você vai ficando mais nervosa ainda, né? Porque você fala, não vai dar pra terminar. E aí, Lu? Daí eu posso muito te ajudar. Eu brinco que assim, ó, ou você tá muito seguro e aí você se expressa, ou você tem uma técnica pra te ajudar a parecer estar seguro, né? Então, Isso. pelo menos pareça que está seguro. Como que a gente consegue isso? É no treino e principalmente tendo, aí no caso, um coaching para te assessorar nesse treino. Então assim, como que é uma voz de uma pessoa segura? Ela é firme, ela não some, né, Fê? Ela não treme, ela raramente gagueja, a gente também não pode se cobrar da perfeição o tempo inteiro. Então existe treinamento. E aí existe aquecimento para sua voz e existe o treinamento prévio para sua voz pelo menos parecer segura. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ficar ansiosa, eu sei que minha respiração vai ficar ofegante, porque é assim que eu fico quando eu tô diante de várias pessoas, numa palestra, num workshop. Então eu treino a minha voz para isso. Por exemplo, uma das coisas que faz a nossa voz falhar também é a desidratação. E aí é muito comum as pessoas falarem assim, leva uma garrafinha d'água, bebe água o tempo inteiro da apresentação. É muito mais interessante que a gente esteja hidratado antes. Sim. Por isso que chama preparação. Então não vale se preparar para o momento da sua apresentação, do seu workshop, Não, um durante. segundo antes ou durante. Ou durante, né? E sim, preparação. Então vamos pensar antes disso. A hidratação começa 2 horas antes da sua palestra, do seu workshop. O seu descanso começa na noite anterior. Na noite anterior, não vale pro boteco tomar cerveja, né? Não vale, né? Não vale. Então, a gente se cobra de na hora estar bem, mas é importante pensar no antes. Então, Fê, pra você, eu daria a dica de aquecer sua voz, Tá. de estar hidratada, e aí sim, como você tem a técnica, você se sente seguro. Bom, a técnica eu tenho, então agora é só fazer. Ou seja, Luana, você está contratada para minha coaching vocal. Já tô faz tempo. Tá contratada para minha coaching vocal, porque assim, é uma coisa que eu percebi que quando eu me encontro numa situação de estresse, de uma coisa diferente,
a voz tende a falhar. As pessoas não percebem, mas eu sinto que ela tá sumindo, que ela tá desaparecendo, né? E aí é aquela coisa de você dar uma pausa, de você fazer uma brincadeira, né? E aí você volta. Mas assim, eu percebo que ela tá sumindo. Nossa, muito legal isso que ela falou. Às vezes a brincadeira te ajuda a voltar pro seu momento, sabe? E até ser quem você é mesmo, de ser autêntica. Então, assim, não tem uma regra, né? Seria um absurdo eu falar assim, todo mundo tem que fazer uma piada em tal momento. Não, mas se você sabe que quando você faz o outro rir, você se sente mais à vontade, coloca uma descontração no seu workshop. E até você ganha tempo pra voz voltar, né, Lu? Porque isso é uma técnica muito boa. Porque você tá vendo que a voz tá sumindo, né? Então você dá aquela pausa e fala uma coisa totalmente fora de contexto ali, né? Quebra aquele gelo e aí você volta. Isso eu senti que dá resultado. Mas às vezes você não tem como, porque você está no meio de um assunto extremamente sério e você não tem como fazer isso. E aí, Lu? E aí? Pés firmes no chão, tá? Um olhar para alguém, nesse caso da Fê, encontre um cúmplice. Tem sempre alguém na plateia que te olha com carinho, que balança a cabeça para tudo que você fala. Eu sei o que você tá passando. Eu sei como é. Eu sei como então, entender a plateia, nesse caso, por exemplo, como cúmplice. Cria uma conexão. Pode ser com alguém, com algumas pessoas. Esse papo, por exemplo, olha para um ponto fixo. Não. Isso tá furado, né, Lu? Não, a gente quando vai numa palestra, quando vai num show, a gente se sente abraçado, né? Quando a pessoa olha pra gente, sorri pra gente. Então nós como palestrantes, né, como professores, como apresentadores... Na hora de aplauso você quer o contato, né? Agora Pois de fazer é. o trabalho não quer. Pois é, na hora de fazer o trabalho, olho no olho sim. Então nesse caso, Fê, tô me sentindo nervosa, mas percebi que aquela pessoa ali tá sorrindo pra mim. Olho pra ela, me conecto com ela, pés firmes no chão. O pé balançando demonstra a insegurança. Então, pés firmes no chão te ajuda a parecer mais segura e com isso você cria o ciclo. E mão, onde coloca, Lu? Coloca, perfeito, a mão coloca na zona de poder. É entre o ombro e o quadril. Correto. Mostra na câmera aqui, ó. Olha, quando eu tô com a mão aqui em cima, eu posso parecer muito autoritária. Quando eu escondo minha mão, você não sabe o que eu tô pensando ou sentindo. A mão demonstra emoção. Então aqui, entre ombro e quadril, ela tá na zona de poder. Ela corresponde à minha modulação de fala. Tá. Ela condiz com o que eu tô falando. Então sempre entre aqui... Entre tronco. ombro... É isso? No tronco. Uhum. A mão no tronco. E aí não precisa pensar nela, não. Deixa Deixa ela agir. Deixa a mão agir, porque a mão vai estar complementando o que você tá falando. Seria isso, Lu? E aí você vai estar inteiro. Então assim, ó, apertei a tecla SAT. Sei sobre o assunto, me conheço naquele assunto e já treinei. Bacana, dentro do que eu gosto de treinar, do que eu acho que funciona pra mim. 1 segundo antes de entrar na sua palestra, de entrar na sua apresentação, veste a capa e solta. O que significa isso? É assim, eu quero que as pessoas entendam o quanto eu sou competente. Não, eu quero que as pessoas entendam o quanto eu sou simpática, o quanto eu sei do assunto. Enfim, eu decido o que eu quero que as pessoas pensem de mim. Eu visto essa capa da competência, da sabedoria, do bom humor, e aí eu solto. Porque aí no momento, naquele momento é hora de aproveitar. Olha que bonito isso. É hora de aproveitar, de lembrar que o quanto você quis estar lá. Por exemplo, acontece muito com ator e eu sempre brinco com eles. O sonho do ator é estar no palco, né? Sim. Quando ele chega no palco, ele fala bem rapidinho, ele quer sumir do palco. Eu já fiz isso muitas vezes, Lu. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu não vi a hora daquele momento terminar e depois eu me arrependia muito. Eu me arrependia muito porque aquele momento não volta, né? É muito prazeroso você estar ali. Mas o medo na hora é tão grande que faz com que você não curta. Então você não vê a hora daquele momento terminar. Né? Às vezes você acaba... Enrola mesmo, né? Não, as apresentações que eu participei, todas elas foram assim, porque você não vê a hora de sair do palco, porque você tá apavorado, né? Você tá apavorado. E os colegas também, tá todo mundo muito apavorado. Você não tem ponto de apoio. Gente, que teatro é esse? Fê, então lembra de mim. Se sentiu com o desejo de ir embora, com o desejo de fuga, que é o medo. Vai! Vai com medo mesmo. Não, veste a capa, sabe? Por que eu tô aqui? Por que eu quis estar aqui?
Eu quis estar aqui porque eu tenho que contar para as pessoas. Eu sei falar sobre astrologia para terapia. Então tá bom, Com prazer, eu visto né? essa capa e eu sei fazer isso com prazer. Lu, Né? deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tá correndo 11h51, assim, pra uma pessoa que nunca fez, ou não tem o costume de fazer palestras, sei lá, a pessoa trabalha em escritório, não tem muito esse costume, e aí um belo dia ela tem que fazer uma palestra. O que o mínimo que você falaria pra essa pessoa, pra ela se preparar? Qual seria o mínimo? Para ela se preparar. Treino, o que seria isso? Treino. Eu acho que assim, ó, o mínimo é conhecer para quem ela vai falar. Às vezes, Lê, a gente fica numa coisa egocêntrica, né? De falar assim, nossa, o que eu tenho que fazer, o que eu sei. Mas quem é o outro? Então, o mínimo que eu diria para ele, eu perguntaria para ele, quem é o seu público? Quem vai estar lá nessa palestra, nessa reunião que você vai falar em público? Essas pessoas sabem sobre o quê? E o que elas esperam sobre você? Dá isso para elas. Daí pra frente... Exatamente. É claro que a gente teria muito mais o que se aprofundar nesse trabalho de coaching mesmo, né? De entender, de cuidar, por exemplo, da voz dele, da comunicação. Eu perguntaria para ele, por exemplo, o que as pessoas sempre falam dele. As pessoas me acham bravo mesmo quando eu não sou. Então vamos tentar entender por que elas te acham bravo? Sua voz é muito forte, seus gestos são muito de dentro para fora, parece sempre que você tá mandando em alguém. Então ameniza isso. Eu gosto de parecer bravo. Ah, então tá bom. Então mantém isso. Então mantém isso, né? Então é isso. Eu diria, olhe pro outro, entenda seu público e se conheça. Aí vai. Se você tiver tempo, eu te ajudo a preparar essa palestra. Gente, autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento Não é? tudo. Você já me falava isso, né, Fê? Você falava assim, Autoconhecimento autoconhecimento é tudo. Porque você sabe, a partir do momento que você se autoconhece, você conhece os pontos que você precisa trabalhar e melhorar, né? Ao passo que se você não se conhece, você acha que tá tudo bem. E vai indo, E você vai empurrando com a barriga. Agora, a partir do momento... Muitas pessoas me falam isso nos meus atendimentos. Ah, mas é ruim saber dos defeitos, né? Saber dos pontos... Primeiro que eu não coloco nunca como defeitos. Eu coloco sempre como potenciais a serem explorados, né? Um pouquinho de sabotador, tem aquilo... Então, tem o sabotador ali, tem o problema de autoestima, tem uma série de coisas. Mas assim, a partir do momento que você identifica esses pontos a serem trabalhados, a serem explorados, tudo fica muito mais fácil. Você sabe para onde direcionar a sua energia, né? E você não vai empurrar para baixo do tapete e fingir que eles não existem, né, Lu? E no momento da palestra, por exemplo, ou da sua apresentação, você vai colocar um foco no que é potencial e não o que é defeito ou pontos que ainda precisam ser trabalhados. Então, no treino, você pode muito bem treinar o que você ainda tem, o que você ainda não tem. Me falta, minha voz falha. Então, vamos treinar isso. Na hora, eu vou colocar ênfase na minha expressão não verbal, eu vou colocar ênfase na palavra, eu vou perguntar. Então, eu vou interagir de outras formas para que a minha voz flua. Eu queria fazer uma última pergunta para a Luana. A Luana tem uma voz, além dela ser linda, né? Ela tem uma voz fantástica e ela é extremamente simpática. Tem como deixar uma pessoa que não tem essa voz simpática com esse sorriso na voz, Lu? Tem, né? Tem sim, com certeza. Existe o sorriso na voz, a gente vai falar disso em breve. E tem como treinar, assim, tem como treinar a voz, tem como treinar a simpatia, o olho no olho. Ou seja, então aqui, semana que vem nós vamos treinar isso, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso porque semana que vem a gente vai falar sobre a voz do dublador. Então a gente vai falar já de como adequar nossa voz, flexibilizar nossa voz, conquistando simpatia, sorriso. Qual é o nome dele? Lucas Almeida. Ele é o dublador do... Simba. Que é tá na Netflix, não é? Tá na Netflix, desenho, né? Exatamente. O trabalho dele, ele é o protagonista. Ele é do Simba. Delícia. Um beijo pra ele. Lucas, a gente tá te esperando semana que vem. Semana que vem você vai estar desde o início com a gente, Desde o início. Que bonito. Vamos falar de dublagem, galera. Muito legal. Mercado lindo. E no final você vai ter o Voz na Lata ensinando como falar... Com esse sorriso na voz? Louco. Isso. Lu, programa inteiro. O programa inteiro. Overdose. Overdose de Lu. Exatamente. A gente finaliza então com Voz na Lata,
falando sobre flexibilidade de voz, tá bom? É Como eu isso aí. adequo minha voz. Ótimo. Meninas, obrigado a você, viu, Fernanda Palhares? Eu agradeço muito. Estava Leandro. morrendo de saudade. Eu também estava morrendo de saudade de você, da nossa tribo e da Luana Cruz. Ana Curti, muito obrigado. Obrigada a vocês, que prazer. Obrigado a você, ouvinte, que passou conosco essas 2 horas super bacanas. Não desconecta, continue aí que já na sequência tem o samba e notícia com o grande Raoni Pacheco. Não Que é eu o Raoni, achei, eu achei que fosse. que ele já tinha adentrado os estúdios para tomar posse do microfone e da cadeira. Fê, logo mais na programação tem o programa 90 por hora, sempre com uma participação especial pra você que está sempre muito bem. O quê, meninas? Conectados. Facebook, jogou lá programa Tribo Urbana Acha, no YouTube também, tem todos os vídeos e semana que vem estamos de volta, né, Lívia? É Estamos de isso volta. aí, Leandro Gaia. Um grande beijo, tribo. Beijo, grande tribo. Beijo, Luan. Beijo. Tchau! Você ouviu o Tribo Urbana com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana.